Eu nunca imaginei que o maior golpe na vida da minha filha viria de dentro da nossa própria família. E pior, pelas mãos da minha própria mãe. Essa é a história de como minha filha perdeu tudo o que tinha, e como ela decidiu lutar para reconquistar sua dignidade. Se você tem filhos, se acredita em justiça, se já foi traído por quem mais confiava, assiste até o fim. Porque às vezes, o inimigo dorme sob o mesmo teto. Era um domingo como qualquer outro na casa dos meus pais, um daqueles dias em que tudo parecia seguir o mesmo roteiro de sempre. Minha mãe organizando a mesa com aquela perfeição que beirava a obsessão, meu pai abrindo vinho como se fosse um mestre de cerimônias, minha irmã contando as mesmas histórias de infância entre risadas exageradas, e eu tentando manter a aparência de normalidade, embora por dentro carregasse os fardos que só uma mãe solteira conhece. Kira, minha filha, estava comigo, com aquele jeito discreto de quem não quer incomodar. Ela se sentou na pontinha da cadeira, os ombros ligeiramente encolhidos, as mãos quietas sobre o colo, como se quisesse se fundir à mobília. Tinha acabado de completar 18 anos, ainda aprendendo a usar delineador, ainda chamando o mundo de senhor. Naquele domingo, havia algo diferente no ar. Um tipo de agitação contida, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. O cheiro da lasanha saía do forno misturado ao perfume doce que minha mãe sempre usava em dias especiais. Josi, minha sobrinha, estava particularmente animada. Tinha acabado de chegar da faculdade, bronzeada, com aquele brilho nos olhos de quem sabe o que quer e não tem medo de conseguir. Aos 21 anos, ela era o oposto de Kira, extrovertida, segura, sorridente até demais. No meio do jantar, entre uma garfada de salada e um gole de vinho, Josi pediu silêncio com o tilintar da taça. Todo mundo parou. Meu pai sorriu. Minha mãe arregalou os olhos, já emocionada. Josi levantou-se, empinou o queixo e disse com orgulho: "Eu comprei minha primeira casa." A mesa explodiu em aplausos. Minha irmã chorou como se tivesse acabado de ver a filha ser premiada no Oscar. Meu pai deu um tapa na mesa, comemorando como se tivesse marcado um gol. E minha mãe? Minha mãe tinha aquele brilho nos olhos, o mesmo que só aparecia quando ela falava de dinheiro. Ela estava orgulhosa. Orgulhosa de Josi, claro, mas havia mais ali, uma vaidade escondida, como se ela mesma tivesse sido responsável por aquela conquista. E então Josi completou, com um sorriso aberto: "Eu só consegui graças à vovó e ao vovô. Eles me deram $43.000. O garfo caiu da minha mão. O barulho foi pequeno, mas dentro de mim soou como uma explosão. Meu coração começou a bater mais rápido, e eu senti um frio no estômago que não vinha da comida. Meus olhos, no entanto, não foram para Josi, nem para meus pais. Foram direto para Kira. Ela estava parada, olhar fixo no prato, garfo suspenso no ar, como se tivesse congelado no tempo. E naquele momento, eu soube. Soube com a certeza de uma mãe que carrega os detalhes da filha no coração. A expressão dela não era de surpresa. Era de dor, de compreensão súbita. Como se aquela frase tivesse explicado um enigma que ela vinha carregando sozinha há muito tempo. Foi ali, naquele segundo suspenso entre a sobremesa e o silêncio, que entendi que havia algo terrivelmente errado. O resto do jantar foi um borrão. As risadas, os brindes, os planos para o novo imóvel da Josi. Nada disso chegou até mim. Eu não conseguia parar de olhar para Kira, e a cada segundo que passava, o nó no meu estômago apertava mais. Eu tentei encontrar os olhos dela, mas ela evitava o meu olhar. E isso, mais do que tudo, me partiu. No carro, na volta para casa, o silêncio era pesado. O rádio estava desligado, e Kira olhava pela janela, os braços cruzados, mordendo o lábio. Eu queria perguntar, queria saber o que ela estava pensando, mas algo em mim dizia para esperar. Havia dor ali. Uma dor que não se abre com pressa. Chegamos em casa. Kira subiu direto pro quarto, e eu fiquei na cozinha, olhando pro nada. Peguei uma taça de vinho, mas nem bebi. Aquele número não saía da minha cabeça. $43.000. Era exatamente o valor da poupança que Kira tinha desde pequena. Dinheiro acumulado com sacrifício, centavo por centavo. Presente dos avós, do pai, dos meus tios, meu. Era o investimento de uma vida, guardado para a faculdade, para o futuro dela. Era o único patrimônio que ela tinha.
E agora, de repente, aquele dinheiro tinha aparecido, transferido de mãos como um presente para outra neta. Não era coincidência. Não podia ser. Algumas horas depois, ouvi os passos leves de Kira descendo. Ela estava com o moletom cinza que usava quando queria se sentir segura. Entrou na cozinha sem dizer nada. Sentou-se à minha frente, as mãos entrelaçadas, os olhos úmidos. Mãe. Fala. Filha. Eu preciso te contar uma coisa. Meu coração gelou. Eu só balancei a cabeça, esperando. Há 2 meses, a vovó me procurou. Disse que estava doente, que precisava de uma cirurgia e que não tinha seguro. Disse que ia morrer, mãe, que não tinha mais tempo. Eu não respirava. E então ela disse que eu era maior de idade, que podia acessar a poupança. E pediu para eu transferir tudo para a conta dela. Eu me apoiei na cadeira, sentindo as pernas fraquejarem. Você fez isso? Sim. 43 mil, fiz um Pix. Escrevi para a cirurgia. Espero que você fique bem. Por que você não me contou? Porque ela pediu segredo. Disse que não queria te preocupar. As lágrimas caíram do meu rosto sem que eu percebesse. Eu não sabia se era raiva, tristeza, indignação ou tudo junto. Mas era como se tivessem arrancado algo de dentro de mim. Não era só o dinheiro. Era a confiança, a paz. Era a ideia de família. Aquilo que a gente constrói com anos de carinho, respeito, sacrifício. Kira, coitada, ainda tentava justificar. Eu achei que estava fazendo certo. Ela parecia tão frágil. E é minha avó, mãe. Eu não podia deixar ela sofrer. Você não fez nada de errado, meu amor, nada. Quem errou foi ela. Segurei a mão dela com força. E ali, no meio da cozinha, percebi que não era só o dinheiro que haviam roubado da minha filha. Era a inocência, a confiança, a paz. E o que mais doía era saber que isso tinha vindo das mãos da minha própria mãe. Ela chorou então. Pela primeira vez desde que a frase da Josi havia quebrado o mundo dela. E eu abracei minha filha como se quisesse colar todos os pedaços de volta. Senti o corpo dela pequeno nos meus braços, frágil, inseguro, mas ao mesmo tempo, tão forte por ter aguentado aquilo tudo sozinha. O que eu vi no rosto da minha filha naquela noite nunca mais saiu da minha memória. Foi só um segundo, um instante congelado no tempo, mas aquele olhar, ele me atravessou como uma lâmina. Kira ficou parada, com o garfo no ar, como se tivesse esquecido como se come, como se tivesse sido tirada da nossa realidade e jogada em outra, onde tudo fazia sentido de um jeito terrível. E eu, ali do outro lado da mesa, entendi sem que ela dissesse uma palavra. Porque mãe sente, mãe sabe. E naquele momento, mesmo sem nenhuma explicação, meu coração já sabia que algo tinha sido tirado dela. Algo precioso. Algo que nunca deveria ter sido tocado. Naquela noite, eu não dormi. Dentro de mim, algo começava a se mover. Uma raiva fria, silenciosa. E com ela, uma decisão. Eu não podia deixar isso assim. E foi ali que tudo começou. Fiquei no sofá, com uma manta nos ombros e um caderno nas mãos, anotando tudo, datas, valores, mensagens. Fui até o quarto dela e peguei o extrato bancário impresso que ela tinha guardado. E foi ali, naquela folha fria, que vi a realidade escrita com todas as letras. A transferência estava lá. A poupança zerada. 43 mil dólares sumidos. O dinheiro da faculdade, da segurança, do futuro. E foi olhando aquele extrato que eu entendi. Não tinha sido apenas um golpe emocional. Tinha sido uma armadilha financeira. Premeditada. Calculada. Disfarçada de cuidado. O extrato bancário me revelou uma traição pior do que qualquer infidelidade. Na manhã seguinte, marquei horário no banco. Fui com Kira, peguei cópias de todos os documentos, resgates, transferências, extratos mensais. Tudo. A gerente ficou em silêncio quando viu. Ela apenas disse: procurem um advogado. Isso é grave. E foi o que fiz. Com a mão da minha filha na minha, jurei para ela que aquilo não ficaria assim. Que ela teria justiça. Que mesmo que fosse difícil, mesmo que doesse, nós íamos lutar. Porque ninguém, nem mesmo minha mãe,
ia roubar o futuro da minha filha sem consequências. Foram dias estranhos depois daquela noite. O silêncio tomou conta da casa como uma nuvem pesada. Kira andava mais calada, mais recolhida, e eu me movia entre a revolta e a tentativa de não deixar a dor tomar conta de tudo. Era como se eu tivesse sido jogada num rio gelado e estivesse tentando nadar contra a corrente, sem enxergar a margem. Cada vez que eu olhava para minha filha, era como se uma faca virasse dentro de mim. A imagem dela, entregando todo o dinheiro da sua vida com um Pix, acreditando que estava salvando a avó, aquilo me dilacerava. Ela não perdeu só a poupança, perdeu a inocência, a confiança, a segurança que eu lutei tanto para construir. Eu não disse nada para ninguém nos primeiros dias. Não falei com minha irmã, não mandei mensagem pro meu pai, muito menos para minha mãe. Eu precisava pensar com calma, precisava entender o que fazer. E, acima de tudo, precisava proteger a Kira. Porque ela ainda estava confusa, machucada, tentando não demonstrar, mas eu via, nos olhos dela, nos gestos mais pequenos, nas pausas entre as frases. Era como se ela tivesse vergonha de ter sido enganada. Como se a culpa fosse dela. Uma tarde, entrei no quarto dela e encontrei a pasta de documentos da conta. Ela estava relendo os comprovantes, os extratos, os recibos do banco. Sentada na beira da cama, abraçada com as folhas como se elas fossem um pedaço do passado que ela queria entender. Me aproximei devagar, sentei ao lado e perguntei: "Você quer falar sobre isso?" Ela olhou para mim com aqueles olhos grandes e marejados, e respondeu: "Eu fico tentando lembrar se teve alguma pista, se eu devia ter desconfiado." "Filha, você fez o que qualquer pessoa de bom coração faria. Você foi generosa, confiou, acreditou no que disseram. Isso não é um erro. O erro foi de quem usou o seu amor para tirar vantagem." Ela encostou a cabeça no meu ombro. E ali ficamos, por alguns minutos, sem dizer nada, ouvindo o barulho distante dos carros na rua. Era como se o mundo continuasse girando, mesmo depois de tudo. Naquela mesma noite, depois que ela dormiu, eu voltei à cozinha e peguei todos os papéis que tínhamos reunido. Liguei o abajur pequeno do canto da sala e comecei a montar uma linha do tempo. Peguei um caderno antigo e anotei cada detalhe: data do Pix, valor exato, nome da conta, CPF da minha mãe, mensagens trocadas, até o nome da advogada da família que uma vez minha mãe mencionou. Eu estava montando um quebra-cabeça, e quanto mais peças eu encaixava, mais clara ficava a imagem. Minha mãe havia planejado aquilo. Ela sabia exatamente quanto tinha na conta da Kira. Sabia a data em que ela faria 18. Sabia que, legalmente, a conta sairia do meu nome e passaria a ser só dela. E esperou. Esperou a hora certa, o momento em que minha filha teria acesso ao próprio dinheiro. E então apareceu com uma história de doença, com palavras calculadas, lágrimas provavelmente ensaiadas, e conseguiu. Conseguiu tirar tudo. Foi aí que eu entendi que aquilo não era só sobre minha filha. Não era só sobre nossa família. Era um padrão. Um método. E minha mãe sempre teve esse jeito controlador com dinheiro, desde nova. Ela controlava os gastos do meu pai, cuidava do extrato bancário como se fosse segredo de Estado, falava de dinheiro como quem fala de poder. Lembrei que, quando eu era criança, ela dizia: "Quem paga, manda." E agora, eu enxergava isso de forma diferente. Ela nunca quis ajudar. Ela sempre quis dominar. E com a Kira, foi isso que ela fez. Pegou o único bem que minha filha tinha, o único patrimônio que ela recebeu de herança emocional e financeira, e transformou numa moeda de controle. O que ela fez foi cruel, sim, mas também foi calculado. E isso me dava ainda mais raiva. Porque não foi impulso. Foi decisão. Na semana seguinte, marquei um horário com uma advogada indicada por uma amiga. Uma mulher séria, mas empática, com uma calma que me fez confiar logo de cara. Levei todos os papéis, contei a história inteira. Kira foi comigo, mas quase não falou. Ficou segurando minha mão o tempo todo, como se estivesse pedindo desculpas por algo que não era culpa dela. Depois de escutar tudo com atenção, a advogada disse algo que fez meu estômago virar. Isso não é só imoral. Isso é fraude. Mesmo com Kira sendo maior de idade, existe aqui um claro indício de manipulação emocional com objetivo financeiro. É possível sim mover uma ação. Eu olhei para Kira. Ela estava pálida, a boca entreaberta,
como se estivesse tentando entender. A gente pode processar a vovó? A advogada assentiu. Pode. E, no meu parecer, deve. Porque isso não foi um empréstimo informal. Foi uma transferência feita sob pressão, com base em uma mentira grave. E isso, legalmente, tem nome: estelionato. A palavra me deu calafrios. Mas também trouxe alívio. Porque, pela primeira vez, alguém de fora confirmava aquilo que eu sentia. O que minha mãe fez foi crime. E minha filha era a vítima. Kira não disse nada no caminho de volta. Só quando chegamos em casa, na porta, ela parou e me olhou nos olhos. Você tem certeza que quer seguir com isso? Tenho. Filha. Pela gente. Pela verdade. Pelo que é justo. Então eu vou com você. E naquele instante, mesmo com a dor ainda pulsando dentro de mim, senti uma faísca de orgulho. Minha filha, mesmo ferida, estava se levantando. E eu sabia, aquilo era só o começo. O começo de uma luta que seria difícil, sim, mas que a gente enfrentaria juntas. Porque não importa quem estivesse do outro lado. Nós tínhamos a verdade. E mais que isso, tínhamos uma outra. Dizem que o amor de uma avó é sagrado, que é colo, proteção, doçura. Mas o que fazer quando esse amor vira armadilha? Quando ele deixa de ser carinho e passa a ser controle, chantagem, manipulação? Essa era a pergunta que martelava na minha cabeça enquanto preparávamos os documentos para a ação. Eu não conseguia parar de lembrar de todas as vezes que ouvi minha mãe dizer para Kira que ela era a neta preferida, que sempre estaria ali por ela, que podia confiar de olhos fechados. E minha filha, com aquele coração tão aberto, acreditou. Ela acreditou em tudo. Porque a gente cresce ouvindo que a família é nosso porto seguro, que o sangue fala mais alto, que o amor verdadeiro nunca machuca. Mas machuca, sim. E às vezes, é justamente quem mais diz te amar que te empurra pro abismo. Kira passou os dias seguintes entre a escola e o silêncio. Às vezes, eu via ela parada na janela, olhando pro nada. Não era mais a menina que sonhava com mochilas de faculdade, intercâmbio, apartamento alugado com as amigas. Era como se tivessem apagado a chama que vivia nos olhos dela. Tudo o que ela acreditava sobre laços, confiança, verdade, tinha desmoronado. E isso me doía mais do que qualquer outra coisa. Porque o dinheiro, a gente dá um jeito. A poupança pode ser reconstruída, um novo investimento pode ser feito. Mas como você reconstrói uma alma que foi enganada por quem mais deveria protegê-la? Em uma dessas tardes, eu a encontrei sentada no chão do quarto, abraçada com uma caixa de lembranças. Fotos de infância, bilhetes de Natal, cartinhas que ela mesma tinha escrito para a avó, com corações desenhados e frases como "Eu te amo até o céu". Ela me olhou com os olhos marejados e disse: "Eu não entendo, mãe. Por que ela faria isso comigo?" Me ajoelhei ao lado dela, abracei forte, e respondi com toda a verdade que eu tinha dentro de mim. Porque nem todo mundo ama como a gente ama, filha. Tem gente que confunde afeto com posse. Que acha que dinheiro vale mais do que respeito. Que acredita que só porque é da família, pode tudo. Ela chorou baixinho, encostada no meu peito. E ali, naquele abraço apertado, eu senti um tipo de dor que não tem nome. Porque não era só a perda da poupança, da herança guardada com tanto esforço, era a quebra de um elo, de uma memória que agora vinha manchada pela mentira. Era como se todas as festas, os bolos, os presentes de Natal tivessem mudado de cor. Como se tivessem sido reescritos por uma verdade dura demais para uma jovem tão boa, tão inocente. Na manhã seguinte, minha irmã me ligou. A voz dela estava nervosa, quase tremendo. A mãe contou que você e a Kira estão ameaçando um processo? Eu respirei fundo antes de responder. Não estamos ameaçando. Estamos decididas. O que ela fez foi um golpe. Um roubo emocional. Ela enganou a Kira, levou todo o dinheiro da faculdade dela e ainda usou esse dinheiro para dar de presente para Josi. Isso é crime, e a gente não vai fingir que nada aconteceu. Do outro lado da linha. Silêncio. Depois, ela tentou justificar. Mas ela é nossa mãe. Deve ter tido motivo, um momento de desespero. Desespero? Ela dançava na sala depois do anúncio da Josi. Chorava de emoção como se fosse um mérito dela. Onde estava o desespero? Minha irmã chorou. Talvez por culpa,
talvez por medo. E eu, pela primeira vez, percebi que a nossa família era um castelo de cartas. Sempre foi. A gente fingia união, mas havia rachaduras antigas. Meu pai, que sempre foi passivo demais. Minha mãe, que sempre controlou tudo com o dinheiro. E nós, filhas, tentando manter a imagem de família perfeita, mesmo quando já sabíamos que havia algo podre ali dentro. Nos dias que se seguiram, Kira quis entender mais. Pediu para conversar com a advogada sozinha. Queria saber os riscos, os direitos dela, os possíveis caminhos. Voltou para casa com um olhar diferente. Ainda triste, sim, mas com mais firmeza. Me abraçou no corredor e disse: "Eu vou seguir com isso, mãe. Não só pelo dinheiro, mas porque eu preciso saber que minha dor importa, que não sou boba, que eu posso me proteger." Naquele momento, ela me pareceu tão adulta e tão frágil ao mesmo tempo. Eu vi ali o nascimento de uma mulher, não pela idade, mas pela coragem de encarar a verdade e exigir respeito, mesmo que isso significasse romper com tudo que ela acreditava ser sagrado. Na semana seguinte, reunimos todos os documentos, prints das conversas, comprovantes bancários, o extrato da poupança zerada, a descrição do Pix que ela fez, para a cirurgia. "Espero que você fique bem." Uma frase simples, mas que dizia tudo. Amor, preocupação, inocência. E, ao mesmo tempo, a prova concreta de que minha mãe havia mentido. Usado uma doença que não existia. Criado uma história para acessar o único bem que minha filha tinha. O único investimento emocional e financeiro que ela guardava com tanto carinho. Durante a montagem do processo, a advogada nos explicou os termos. Fiquei surpresa com quantos termos técnicos existiam para situações como aquela. Ato ilícito com vantagem indevida. Dano moral por fraude afetiva. Crime de estelionato qualificado com abuso de confiança. Tudo isso, da boca de uma avó para uma neta. Kira escutava tudo em silêncio, mas anotava tudo. Pegava cada palavra como se estivesse colecionando verdades. E eu percebia ali o quanto ela estava se transformando. A dor não estava mais paralisando, estava moldando, fortalecendo. E eu sabia que, dali para frente, nada mais seria como antes. Algumas dores não gritam. Elas não fazem escândalo, não choram alto, não batem porta. Algumas dores se instalam em silêncio, como quem sabe que vai ficar por um tempo. Foi assim comigo. Eu não chorei quando peguei o extrato bancário e vi a conta da minha filha zerada. Não gritei quando ouvi da boca dela, com aquele tom de arrependimento que só quem foi enganado conhece, que tinha transferido tudo para minha mãe. Eu não quebrei nada. Eu só parei. E fiquei ali, parada, com a folha na mão e o mundo em pedaços dentro de mim. Uma mãe não deveria precisar proteger a filha da própria avó. Isso não é natural. Isso não é justo. A partir daquele dia, eu me tornei outra. Não por escolha, mas por necessidade. Passei a viver com uma espécie de fúria calada dentro de mim. Uma revolta que não cabia em palavras. Era como uma chama fria, constante. Algo que me mantinha firme, de pé, mas que queimava por dentro. E essa raiva silenciosa não era só pelo dinheiro. Era pela destruição de algo muito maior. Minha filha tinha sido enganada, usada, emocionalmente explorada. E isso tinha sido feito por alguém que ela amava. Que nós duas amávamos. Eu passei a agir de forma diferente. Tudo que antes era feito no automático agora ganhava atenção. Comecei a rever meus próprios extratos. Revisei a conta conjunta que tinha com a Kira antes da maioridade. Procurei registros antigos. Lembrei de detalhes de conversas que antes eu tinha ignorado. Tudo agora era pista. Cada mensagem da minha mãe, cada fala nos almoços de domingo, cada comentário sobre dinheiro que ela fazia, mesmo com aquele tom de piada, tudo tinha um novo significado. Comecei a lembrar que ela sempre soube exatamente quanto cada um tinha. Sempre perguntava, por curiosidade, mas na verdade, era controle. Sempre falava que guardar dinheiro era coisa pra gente que sabia se proteger. Agora eu entendo, pra ela, guardar dinheiro era uma forma de poder. E roubar esse dinheiro era uma forma de se sentir mais forte que os outros. A cada noite, depois que Kira dormia, eu sentava sozinha com um notebook e um caderno.
Fazia anotações, lia artigos, assistia vídeos sobre direitos, sobre estelionato emocional, sobre partilha de bens, sobre o que fazer quando alguém da própria família te engana financeiramente. Descobri que existem milhares de histórias parecidas. Descobri que nem todo golpe vem de um estranho. E que, na verdade, os mais perigosos vêm de quem sabe exatamente onde dói. Eu li sobre testamentos contestados, sobre heranças escondidas, sobre famílias destruídas por dinheiro. Mas em cada linha, eu me perguntava: por que, meu Deus? Por que com a gente? Por que com a minha filha? Foi nesse período que decidi que não bastava entrar com a ação. Eu precisava olhar nos olhos da minha mãe. Precisava ver o rosto dela ou ouvir da minha boca que eu sabia de tudo, que eu tinha as provas, que a gente ia buscar justiça. Planejei cada detalhe do encontro. Escrevi uma carta à mão, como ela sempre dizia que gostava, porque é mais pessoal. Nessa carta, contei tudo. Como a Kira me contou. Como encontramos os documentos. Como a advogada nos orientou. Como não se tratava mais de um mal-entendido, mas de um crime. E que, infelizmente, ela teria chance de se defender, não numa conversa entre família, mas num tribunal. Levei 3 dias para terminar aquela carta. Cada frase era um nó na garganta. Cada palavra era uma lágrima que eu precisava engolir. Eu queria escrever com firmeza, mas sem ódio. Queria que ela entendesse que aquilo não era vingança. Era justiça. Que não era raiva. Era proteção. No domingo seguinte, voltei à casa dos meus pais. Fui sozinha. Kira não quis ir, e eu nem insisti. Quando entrei, meu pai estava vendo televisão. Ele sorriu, me abraçou, me chamou para sentar. Minha mãe veio logo depois, com aquela expressão entre surpresa e arrogância que só ela sabia fazer. Que visita inesperada, disse, seca. Eu respirei fundo, tirei a carta da bolsa e coloquei sobre a mesa. Eu vim entregar isso. Por respeito. Ela olhou o envelope, mas não tocou. O que é isso? Uma carta. Explicando por que você vai receber uma intimação nos próximos dias. Meu pai se levantou de repente, preocupado. Minha mãe ficou parada, depois soltou uma risada curta, sem graça. Que teatro é esse, Dana? Não é teatro. É o que você escolheu quando enganou a Kira. Quando usou o medo e o amor dela para pegar todo o dinheiro da poupança que guardamos por 18 anos. Ela empalideceu, tentou se recompor. Ela é maior de idade. Fez porque quis. Não, ela fez porque confiou. Porque acreditou que você precisava. Porque você pediu segredo. Isso não é escolha. É manipulação. Ela se levantou, bateu a mão na mesa. Você vai mesmo jogar a sua mãe na justiça? Eu me aproximei. Olhei nos olhos dela como nunca antes. Eu vou proteger minha filha. Se isso significa enfrentar você, então sim, eu vou até o fim. Ela pegou a carta, amassou um pouco com os dedos. Ficou em silêncio. E naquele instante, eu soube. Ela não ia se arrepender. Ela não ia pedir desculpas. Não ia admitir. Porque quem finge tanto, por tanto tempo, acaba acreditando na própria mentira. Saí da casa sem olhar para trás. Entrei no carro e chorei tudo que tinha guardado. Mas não era um choro de fraqueza. Era de alívio. Porque eu sabia que tinha feito certo. E que, a partir dali, a nossa história mudaria de rumo. Não mais como vítimas, mas como mulheres que decidiram dizer basta. Eu achava que, no fundo, ainda havia uma chance. Uma pequena faísca de humanidade, um resquício de amor, um fio de consciência que fizesse minha mãe se dar conta do que tinha feito. Acreditei, de algum jeito, que talvez ela se emocionasse ao ler a carta. Que se lembraria do rostinho da Kira quando bebê, dos domingos em que ela carregava no colo, das cartinhas com desenhos tremidos que minha filha fazia nos natais, sempre escrevendo vovó, eu te amo até o céu. Eu imaginei, tola que sou, que talvez isso tocasse algum lugar dentro dela. Um lugar bom, se é que ainda existia. Mas não. O que eu recebi em troca foi silêncio por 2 dias. E depois, a resposta mais fria que já escutei na vida. Naquela manhã, o interfone tocou. Era o porteiro, avisando que havia uma encomenda para mim. Quando desci, era um envelope.
Um simples envelope pardo, com minha letra escrita à mão. A carta que eu tinha entregado. Ela me devolveu. E dentro, um papel. 3 linhas apenas. Ela é maior de idade. Fez porque quis. Não me culpe pelos erros da sua criação. Li aquelas palavras e senti como se tivessem me enfiado uma faca no peito e virado devagar. A letra era dela. Inconfundível. A mesma que escrevia bilhetes grudados na geladeira com instruções sobre comida. As mesmas palavras frias que ela usava quando queria nos fazer sentir pequenas. Mas agora era diferente. Era minha filha no meio disso. Era minha história sendo arrancada pelas raízes por alguém que se recusava a enxergar o próprio erro. Subi pro apartamento, fechei a porta e sentei no chão da cozinha com papel na mão. Chorei baixinho, como quem não quer acordar ninguém. Chorei não só pela resposta dela, mas por tudo que aquela frase significava. Era como se ela tivesse apagado a Kira. Como se dissesse que ela não era mais neta, não era mais parte. Que ela era culpada pela própria dor. E isso me revoltou de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Quando Kira acordou, me encontrou ainda ali, sentada, o envelope amassado no colo. Leu o bilhete em silêncio, e depois de alguns segundos, me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Então, ela não se importa. Não, filha. Ela não se importa. E agora, a gente segue. Com mais força. Porque não tem mais espaço para dúvida. A partir dali, tudo se intensificou. Nossa advogada já estava com toda a documentação em mãos. A ação foi formalizada. Enviamos a notificação oficial, e os trâmites começaram. Era estranho falar de termos como indenização, ressarcimento, responsabilidade civil e dano moral quando tudo isso envolvia alguém da nossa família. Mas era necessário. Era o único caminho que nos restava. A justiça, quando feita com verdade, não destrói. Ela organiza. Ela recoloca cada coisa no seu lugar. Minha irmã tentou interferir. Ligou, chorou, implorou. Disse que a Josi não sabia de nada, que a nossa mãe também tinha ajudado ela com cartão de crédito, que estava pagando parcelas da faculdade com parte do mesmo dinheiro. E aí, ficou tudo ainda mais claro. Não era só a casa. Minha mãe tinha usado o dinheiro da Kira para resolver as dívidas da filha preferida, para cobrir buracos, para manter o orgulho de pé. E isso me deu mais raiva ainda. A empresa estava no nome da Josi, mas o dinheiro era da minha filha, eu disse para minha irmã, com a voz firme. E se você quiser continuar fingindo que isso é normal, o problema é seu. Mas a gente vai até o fim. Kira, ao ouvir isso, ficou em silêncio. Mas naquela noite, ela me entregou um desenho. Um esboço simples, feito a lápis. Era uma mulher de olhos fechados, com o coração nas mãos. E dentro do coração, havia rachaduras, mas ele ainda estava inteiro. Embaixo, ela escreveu: "Eu ainda tô aqui, mãe. Mesmo quebrada, eu ainda tô aqui." Aquilo me desmontou. Eu sabia que ela estava sofrendo, que estava tentando ser forte, que estava se reconstruindo aos poucos, dia após dia. E agora, além de tudo, teria que enfrentar um processo contra a avó, ouvir julgamentos, lidar com a exposição. Mas ela não recuou. Nunca hesitou. Ela queria justiça. Não por vingança, mas porque precisava se olhar no espelho e saber que fez o que era certo. Tem coisas que a gente só entende quando vive na pele. Eu sempre achei que justiça fosse algo que acontecia com os outros, nas notícias, nos filmes, nos casos famosos de televisão. Mas naquele momento, sentada ao lado da minha filha numa sala fria, cheia de papéis, códigos e termos que pareciam outra língua, entendi que justiça começa de um jeito muito mais íntimo. Começa quando a gente olha pro próprio espelho e decide que não vai mais aceitar ser machucada calada. Quando a dor vira força. Quando a humilhação vira coragem. E, naquele momento, foi isso que vi nos olhos da Kira. Na primeira audiência, a advogada nos preparou. Explicou que minha mãe provavelmente tentaria desqualificar a história, que o advogado dela usaria termos técnicos, que poderiam tentar jogar a culpa em cima da Kira. Dizer que ela agiu por vontade própria, que não houve promessa, que tudo não passou de um mal-entendido. Mas a verdade estava nas entrelinhas. Nas mensagens.
no histórico do banco. Na narrativa de uma menina que acreditou estar salvando uma vida, quando na verdade estava sendo usada para financiar outra. Ela tremia um pouco, sim. As mãos estavam frias, o olhar atento demais a tudo que acontecia ao redor, como quem não quer perder nenhum detalhe. Mas ela estava ali, firme, presente, de pé diante de uma situação que teria feito muita gente recuar. Porque não é fácil processar a própria avó. Não é fácil encarar a família que te criou como adversária. Não é fácil se tornar adulta de um dia para o outro, forçada por uma traição que veio de quem deveria te proteger. O juiz era sério, direto. Queria ouvir os fatos. A audiência começou com os depoimentos técnicos. O banco confirmou a movimentação da conta, o valor total da transferência, a idade da Kira no momento da operação, e até os alertas de segurança que foram ignorados no aplicativo, mostrando que ela não tinha costume de fazer transações altas. Era claro que aquela movimentação era típica. E isso ajudou. Quando foi a vez da Kira falar, houve um silêncio pesado na sala. Ela se levantou devagar, ajeitou a blusa, respirou fundo. E começou. Eu fiz o Pix achando que minha avó estava doente. Ela me ligou, disse que precisava de mim, que era urgente, que não podia falar com ninguém, nem com minha mãe. Que eu era a única pessoa em quem ela podia confiar. Eu queria ajudar. Porque sempre me disseram que família é pra isso, né? A gente ajuda. Mas eu não sabia que ela ia usar esse dinheiro para dar de presente para outra neta. Se eu soubesse, eu nunca teria feito. O juiz perguntou: "Você chegou a questionar a necessidade do dinheiro?" Kira respondeu com os olhos marejados, mas a voz firme: "Não. Porque era a minha avó. E a gente não questiona quem a gente ama quando acha que está salvando uma vida." Aquilo calou a sala. O advogado da minha mãe tentou argumentar, dizendo que não havia provas de que minha mãe tivesse mentido, que a transferência foi voluntária, que, juridicamente, não havia acordo escrito sobre devolução. Mas foi aí que a nossa advogada entrou com força. Mostrou as mensagens, o histórico do extrato bancário, explicou a relação de dependência emocional, citou jurisprudências de outros casos semelhantes. Ela usou um termo que ficou gravado na minha cabeça: abuso financeiro intrafamiliar. Isso acontece muito mais do que imaginamos. Meritíssimo. Pais, avós, tios que usam da confiança, do afeto, do laço familiar, para explorar financeiramente jovens, idosos ou pessoas vulneráveis emocionalmente. E a justiça não pode fechar os olhos para isso só porque o laço é de sangue. O juiz ficou em silêncio por alguns segundos. Leu os documentos. Olhou para Kira. Depois olhou para minha mãe, que estava calada, com o queixo levemente erguido, como quem ainda acreditava que sairia impune. Ele fez um leve aceno com a cabeça. Olhou os documentos. Leu a descrição da transferência. Para cirurgia. Espero que você fique bem. E então, disse, vamos avançar com o processo. Há indícios claros de fraude com abuso de confiança. Minha mãe fechou os olhos por um segundo. Fingiu uma tontura. Meu pai segurou o braço dela. Mas ali, naquele instante, eu soube, não era desespero. Era teatro. O mesmo teatro que ela fez com a Kira. Mas agora não funcionava mais. Porque agora, estávamos vendo tudo com clareza. Quando saímos daquela sala, o mundo pareceu um pouco mais leve. Não porque tínhamos vencido, ainda era cedo para dizer isso. Mas porque tínhamos sido ouvidas. Respeitadas. A dor da minha filha tinha sido reconhecida por uma autoridade, não mais tratada como exagero, drama ou mágoa passageira. Ela era real. Era legítima. Naquele dia, fomos tomar um café num lugar pequeno perto do fórum. Sentamos numa mesinha de canto, longe do barulho. Kira pediu um cappuccino, eu um chá. E ali, entre uma colherada e outra de espuma doce, ela me olhou com um sorriso tímido e disse: "Eu achei que nunca ia conseguir passar por isso. E tá conseguindo, filha. Você tá sendo mais forte do que imagina." Ela segurou minha mão por cima da mesa. Obrigada por acreditar em mim. Por não duvidar nem por um segundo. Meus olhos se encheram de lágrimas. Porque a verdade é que, no fundo, eu também estava com medo. Medo de não dar conta, de falhar com ela, de não conseguir protegê-la mais uma vez.
Mas ali, segurando a mão dela, vendo aquela menina que tanto sofreu se tornar essa mulher corajosa, eu entendi, não era só sobre justiça. Era sobre reconstrução. Era sobre provar para ela mesma que não era fraca, que não era boba, que não merecia o que aconteceu. Dias depois, recebemos o retorno oficial. O processo seria julgado com base em abuso de confiança e restituição por prejuízo moral e financeiro. E aquilo soou como música nos nossos ouvidos. Porque além do dinheiro, que claro, era importante, havia o reconhecimento da dor, o nome correto para as feridas que antes não sabíamos nem como chamar. Justiça não apaga o passado, mas ela traça um novo caminho para o futuro. E naquele ponto da estrada, mesmo com os olhos cansados e o coração ainda remendado, sabíamos, estávamos no rumo certo. A sala de audiências parecia maior do que era. O teto alto, as paredes brancas demais, as cadeiras enfileiradas, tudo ali parecia feito para te fazer sentir pequeno. Kira entrou comigo de mãos dadas, os passos firmes mas o olhar carregado de nervosismo. Ela usava uma blusa azul clara, simples, e o cabelo preso num coque baixo. Queria parecer séria, madura. Mas ali, no meio de advogados engravatados e pessoas com olhares impassíveis, ela ainda era só uma menina tentando recuperar o que tiraram dela. E eu, como mãe, sentia meu coração bater tão forte que parecia que ele podia ser ouvido do outro lado da sala. Sentamos lado a lado. A advogada nos orientou com um aceno de cabeça. Do outro lado, minha mãe entrou devagar, com o braço apoiado no do meu pai. Ela estava com o rosto maquiado, uma blusa bege elegante e um olhar que não era o da mãe que me criou. Era o olhar de alguém que decidiu se proteger, mesmo que para isso precisasse virar as costas para a verdade. Josi não foi, nem minha irmã. E isso doeu. Mas ao mesmo tempo, deixou tudo mais claro. Porque o silêncio, às vezes, é o maior dos posicionamentos. A juíza entrou com aquele ar que impõe respeito, com pastas nas mãos, os olhos firmes. O processo começaria ali. Um julgamento de um caso familiar. Uma avó e uma neta. Mas naquele ambiente, não havia mais laços. Só havia fatos. O advogado da minha mãe foi a primeira a falar. Um homem de fala rebuscada, palavras difíceis, que tentou pintar a transferência como um ato voluntário, uma doação informal. Disse que não havia provas de promessa de devolução, que não havia contrato, que a maioridade legal de Kira validava a operação. E então soltou a frase que me fez apertar os punhos. Estamos diante de uma situação onde a emoção se sobrepôs à razão, mas que, juridicamente, não configura crime. Quase me levantei. Mas respirei fundo. A advogada me olhou, como quem diz, calma, a hora vai chegar. E chegou nossa vez. A advogada pediu para Kira prestar depoimento. Ela se levantou, caminhou até o centro da sala. Estava nervosa. Eu podia ver pelas mãos entrelaçadas, pelo jeito que olhava pro chão antes de responder. Mas quando começou a falar, meu Deus, que força aquela menina tinha. Eu cresci ouvindo que minha avó me amava, que eu era a neta preferida, que podia confiar nela para tudo. Quando ela me ligou, dizendo que estava doente, que ia morrer se não fizesse a cirurgia, eu não pensei duas vezes. Eu tinha acesso à minha poupança. Um dinheiro que meus pais guardaram desde que eu nasci. Era para a faculdade. Pro meu futuro. Mas eu achava que salvar uma vida era mais importante. A juíza a escutava com atenção. E ela pediu segredo. Disse que não era para contar para ninguém. Nem para minha mãe. Porque a Dana já se preocupa demais com tudo. Eu achei que estava ajudando. Fiz a transferência do dinheiro com o coração apertado, mas com esperança. E na mensagem, escrevi, para a cirurgia. Espero que você fique bem. Nesse momento, a juíza pediu para ver a prova impressa. O comprovante foi entregue. E foi como se um silêncio diferente tomasse a sala. Um silêncio de realidade, de verdade crua. Porque aquele print, aquela frase tão simples, carregava um mundo de emoções. Depois descobri que não havia doença nenhuma. Que ela usou o dinheiro para dar de presente para minha prima. Para ajudar na compra de uma casa, pagar parcelas de faculdade. E eu, que fiquei sem nada, sem explicação, sem uma conversa, sem arrependimento. Só silêncio.
A advogada então mostrou os extratos. A movimentação completa. A poupança zerada. As transferências seguintes. A conta conjunta encerrada dias depois. Tudo batia. Tudo era real. Sua avó prometeu devolver o dinheiro? Ela disse que precisava urgente, mas que era só por um tempo. Que quando melhorasse, me devolveria tudo. Mas depois ela me ignorou. Disse que eu tinha escolhido. Que a culpa era minha. Que agora era tarde. A juíza fez uma pausa. Respirou. Olhou para os papéis, depois para minha mãe. A senhora deseja prestar depoimento? Minha mãe se levantou. Andou devagar até o local de fala. E com a voz que me dava arrepios, disse: eu sou avó. Sempre fui presente. Sempre ajudei como pude. A Kira fez a transferência por livre vontade. Eu não pedi nada. Só comentei que estava passando por dificuldades. E ela quis ajudar. Nunca prometi devolver. A juíza então perguntou: a senhora estava doente? Ela hesitou. Estava sim. Com problemas de pressão, minha mãe respondeu. Precisou de cirurgia? Quis saber a juíza. Não uma cirurgia, mas... eu fiquei muito mal na época. Foi tudo que minha mãe disse. E naquele momento, eu vi a mentira estampada no rosto dela. Vi a tentativa de manipular até a justiça. E tive certeza de que não havia mais volta. Não havia mais família ali. Só dois lados, um que mentiu e outro que lutava por justiça. Depois dos depoimentos, a juíza fez suas observações. Disse que o caso era delicado, mas que havia elementos suficientes para considerar o abuso de confiança. Que o vínculo familiar, embora importante emocionalmente, não elimina a necessidade de responsabilidade civil. Que a juventude da Kira, o vínculo emocional envolvido, a promessa implícita de devolução e a posterior omissão da avó caracterizavam sim uma fraude. E então, com a caneta na mão e a voz firme, ela proferiu a sentença. Fica determinado que a senhora restitua integralmente o valor de $43.000 à neta, acrescido dos custos do processo e de indenização por danos morais. Esta é a decisão. Minha mãe ficou pálida. Meu pai abaixou a cabeça. O advogado dela ficou em silêncio. E eu senti algo dentro de mim desatar. Não era vingança. Era justiça. Era o fim de uma espera. Era ver minha filha finalmente reparada. Kira não chorou. Não sorriu. Apenas respirou fundo, como quem tira um peso de cima do peito. E ali, do meu lado, ela sussurrou: agora eu posso respirar de novo. E era verdade. Depois de tanto sufoco, tanto silêncio, tanto medo, finalmente, havia ar. Havia paz. Depois da audiência, a vida não voltou ao normal. E, na verdade, acho que nunca mais voltaria. Porque tem escolhas que a gente faz que mudam tudo, não só por fora, mas por dentro também. Processar a própria mãe, cortar laços com os avós, romper com a família que a gente conheceu desde criança. Não tem como passar por isso ilesa. A gente sobrevive, sim. Mas diferente. Mais forte, talvez. Mas também mais calejada, mais atenta, menos sonhadora. E esse foi o peso que ficou depois da justiça ser feita. O peso da escolha. Kira parecia em paz por fora. Voltou para a rotina, para as aulas, para as leituras de psicologia que sempre amou. Mas de vez em quando eu via, nos olhos dela, um cansaço. Uma saudade confusa, uma ausência que não tinha nome. Porque, mesmo ferida, ela ainda amava. Ainda lembrava dos natais com risada, dos bolos com cheiro de infância, das histórias inventadas pela avó na beira da cama. Amor não desaparece só porque foi traído. Ele fica ali, escondido atrás da mágoa, como um retrato antigo que a gente ainda não tem coragem de rasgar. E eu também sentia isso. Sentia falta de ligar pro meu pai para perguntar do remédio da pressão, de ouvir a risada da minha irmã falando da Josi, de passar o domingo com barulho de talher e cheiro de café. Mas, ao mesmo tempo, sabia que tudo aquilo era fachada. Que a harmonia que a gente fingia ter era sustentada em cima de silêncio, de omissão, de uma paz comprada com o preço do engano. Eu não queria mais isso. Não queria criar minha filha nesse tipo de mentira. E foi por isso que escolhi o caminho mais difícil. A verdade.
A decisão judicial saiu em papel timbrado, linguagem jurídica, assinatura oficial. Mas, para nós, o que importava mesmo era que alguém de fora tinha visto, reconhecido, validado a dor da Kira. O dinheiro, claro, voltaria, aos poucos, em parcelas determinadas, como mandava a sentença. Mas o mais valioso, aquele sentimento de que ela não era uma boba, de que não estava sozinha, de que o que fizeram com ela foi sim errado. Isso foi o que curou mais do que qualquer depósito na conta. Um dia, ela entrou na sala com o celular na mão. Me mostrou o extrato, com a primeira transferência feita pela minha mãe. $4.000. A primeira das várias parcelas. E, mesmo com toda a dor, mesmo com tudo o que aconteceu, Kira me olhou e disse: eu nunca pensei que um processo pudesse mudar tanto a minha vida. Mas acho que essa foi a minha herança, né? Uma verdade que me libertou. Naquela hora, eu a abracei forte. Porque sim, ela tinha razão. Não foi só pelo dinheiro, foi por consciência e coragem. E essa era a fortuna verdadeira. Nós duas decidimos não contar para muita gente sobre o processo. Era um capítulo fechado. O que importava agora era seguir. E seguimos, mesmo com o coração um pouco mais pesado. Cortamos o contato com meus pais. Não foi uma escolha feita com raiva. Foi feita por proteção. Porque a gente entendeu que tem laços que precisam ser desfeitos para que outros, mais verdadeiros, possam ser construídos. As pessoas comentaram. Claro, sempre comentam. A vizinha do terceiro andar perguntou da minha mãe. A tia distante mandou mensagem falando que família é tudo, e que um processo é coisa que se resolve entre quatro paredes. Mas eu não respondi. Porque só quem vive sabe. Só quem passa por uma traição desse tamanho entende que tem feridas que não cicatrizam com abraço. Que tem limites que, uma vez ultrapassados, não voltam mais. Kira começou a fazer terapia. E isso ajudou muito. Começou a falar mais sobre o que sentia, sobre o quanto foi difícil se sentir traída por alguém que ela chamava de vozinha até os 17 anos. Ela disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Quando percebi que ela só estava comigo pelo patrimônio. Já era tarde. Mas agora, mãe, agora eu enxergo. E era isso. Ela enxergava. E eu também. A gente passou a se cuidar mais. Fazer planos, viajar para perto, comemorar pequenas conquistas. No fim daquele ano, fizemos um bolo só nós duas. Sem família, sem barulho. E ali, só nós duas, com vela simples e um parabéns tímido, eu percebi. A gente estava reconstruindo. Tijolo por tijolo. Com dor, sim, mas com verdade. O processo ainda tinha trâmites, prazos, burocracias. Mas o mais difícil já tinha sido feito. Kira estava de volta. Inteira. Mais madura. Mais dona de si. E eu me sentia, pela primeira vez em muito tempo, uma mãe que cumpriu seu papel. Que protegeu, que acreditou, que lutou até o fim. Porque amar não é aceitar tudo. Amar, de verdade, é escolher o que merece ficar. E deixar partir o que machuca, mesmo que leve um pedaço da gente junto. Hoje, quando olho para minha filha caminhando com aquela postura que mistura leveza e firmeza, eu entendo o verdadeiro significado da palavra superação. Kira já não é mais a menina tímida que se escondia nos cantos das festas de família, que pedia desculpas por existir, que confiava demais em quem não merecia. Ela agora anda com o rosto erguido, com os olhos atentos e uma calma no olhar que só quem enfrentou o inferno e voltou sabe carregar. Não porque esqueceu, mas porque escolheu não deixar a dor defini-la. Ela entrou na faculdade de psicologia com uma bolsa parcial e um novo brilho nos olhos. Não foi fácil. Trabalha meio período para completar a renda, pega ônibus lotado, passa noites em claro estudando. Mas faz tudo isso com uma força que me emociona toda vez que a vejo saindo cedo com o cabelo preso e os livros na mochila. Ela diz que quer entender como funciona a mente humana. Que quer ajudar outras pessoas a não caírem nos mesmos buracos que ela caiu. E quando diz isso, eu vejo ali uma missão. Um propósito que nasceu da dor. Às vezes, ela ainda se cala. Ainda se recolhe. Ainda lembra. Porque tem memórias que não desaparecem, não importa quanto tempo passe. Mas agora, quando essas lembranças vêm, ela respira fundo e segue. Não deixa mais que isso a paralise.
E eu, que acompanhei cada lágrima, cada desabafo, cada passo incerto dessa trajetória, me orgulho como nunca. Uma tarde, estávamos organizando uma pequena pasta com os papéis do processo. Aquela papelada que agora era só símbolo de um passado vencido. Quando terminamos, ela me olhou e disse: "Mãe, eu queria ter outra avó. Mas talvez essa dor tenha sido o preço da liberdade." Fiquei em silêncio. Porque o que responder para uma verdade dessas? Apenas a abracei. E naquele abraço, entendi que, sim, ela estava livre. Não só da dívida, da manipulação, do roubo, mas livre da culpa. Livre do medo. Livre da ideia de que laço de sangue tem que vir antes da dignidade. Minha mãe ainda paga as parcelas do acordo. Em silêncio. Sem contato. Sem desculpas. Nunca pediu perdão. Nunca escreveu uma carta. E talvez nunca escreva. Mas não importa mais. Porque Kira não precisa disso para seguir. A justiça foi feita, a verdade foi dita, e a ferida, embora exista, cicatrizou com a força do tempo e do amor. Quanto a mim, aprendi também. Aprendi que ser mãe não é proteger de tudo, mas estar ali quando o mundo desaba. É ser o chão quando tudo treme, é ser colo quando falta abraço, é ser farol quando tudo escurece. E nessa história, eu fui tudo isso. E, no processo, me reconectei comigo mesma, com minha força, com minha voz. Porque eu também precisei dizer não. Também precisei romper. Também precisei escolher minha filha e abrir mão da ideia de família perfeita. Não sentimos ódio. Não sentimos raiva. Só o silêncio de quem entendeu que há relações que se encerram, não por vingança, mas por saúde emocional. E esse silêncio é libertador. Um dia, sentadas na varanda, Kira me perguntou: "Você teria feito tudo de novo?" Sem pensar duas vezes, eu respondi: "Porque no fim, filha, eu não herdei uma fortuna, mas herdei algo muito maior, herdei a sua liberdade." Ela sorriu. E naquele sorriso, vi todas as partes reconstruídas dela, todas as rachaduras preenchidas por algo novo. Algo que só a dor ensina, mas que a coragem transforma em luz. E é por isso que hoje, eu conto essa história. Para você que está ouvindo aí do outro lado, talvez passando por algo parecido, talvez sentindo que não vai aguentar. Aguenta. Fica. Luta. Porque, por mais difícil que pareça agora, a justiça pode sim acontecer. A cura pode sim vir. E o amor verdadeiro, aquele que cuida, protege e respeita, ele começa por você. No fim, a gente não escolhe tudo o que nos acontece. Mas a gente pode escolher o que fazer com isso. E nós escolhemos não calar. Escolhemos a verdade. Escolhemos recomeçar. Porque, às vezes, a liberdade não vem com aplausos nem fogos de artifício. Ela vem numa tarde comum, num olhar calmo, num extrato bancário finalmente limpo, numa mesa posta só para duas. E vem com nome próprio. Liberdade se chama Kira.